para a senhora Iolete Ribeiro da Silva, conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Boa tarde. Eu cumprimento a mesa, na pessoa do senador Paim e da senadora Leila, e também parabenizo pela realização da audiência pública. É sempre muito importante um debate dessa natureza, e debate que não aconteceu quando da aprovação da lei. Então, é muito importante que se faça e que se corrija, né? Especialmente dada a complexidade do tema. Então, eu vou apresentar a posição do CONANDA, que publicou uma nota pública sobre a Lei 12.318, em agosto de 2018. Quando o senador pergunta é contra ou a favor, o CONANDA tem uma posição e eu vou expressar aqui, mas nós achamos que a discussão não deve ser colocada nesses termos, de ser contra ou a favor. Só para esclarecer, pessoal, porque a mesa, eles pediram que a gente... Eu entendi, senador. Só para justificar a nossa posição da mesa. Tudo bem. Para construir um equilíbrio. Mas cada um coloca o que bem entender. Só estou querendo cada um fala, situar... Só um pouquinho, me permite? Eu estou presidindo. Eu pedi uma parte, eu vou te dar o tempo. Tudo bem. A mesa tinha que se situar, que nós sabemos que tem gente contra ou a favor. Só para situar a mesa, mas você tem todo o direito de dizer que não deveria ter ninguém contra, ninguém a favor. A palavra é tua. Porque o tema é muito complexo e ele exige discussões sobre vários aspectos, e quando a gente coloca só ser contra ou a favor... Vou te dar um minuto que eu te tirei, estou te dando de volta. Obrigada. Mas vamos lá. Bom, o CONANDA é uma instância máxima de formulação, deliberação e controle de políticas públicas para a infância e adolescência na esfera federal. Então, é um órgão que tem uma importância grande na definição de políticas públicas para a infância. E a manifestação em relação à lei se refere a esse papel que o CONANDA tem. E essa nota pretende oferecer subsídios, né, para análise, né, que se propõe aqui nessa audiência pública. Inicialmente, a gente salienta que o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente elevaram crianças e adolescentes à condição de sujeitos de direitos, e que são especiais, autônomos, né, com a finalidade de garantir o melhor interesse, a proteção integral e a absoluta prioridade desse segmento. Tais normativas, portanto, devem guiar qualquer tomada de decisão, qualquer ação referente à infância e adolescência. Um apelo ao silêncio no plenário. Muito importante silêncio, que complica, inclusive, que é transmitido pela TV e pela rádio e a agência Senado. E se o plenário fala ao mesmo tempo, a prejudicada é a painelista. Em relação à Lei 12.318, que dispõe sobre alienação parental, o CONANDA manifesta preocupação diante do fato de que o conceito, alienação parental, não está fundamentado em estudos científicos, bem como não há registro de outros países que mantenham legislação semelhante sobre o assunto. Ainda pondera que tal lei foi aprovada sem uma ampla discussão e sem a escuta de atores que estão diretamente envolvidos com o tema, inclusive o próprio CONANDA não foi convidado para o debate à época. Para o CONANDA, já existem previsões legais, protetivas e suficientes no que tange aos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, merecendo destaque a garantia da guarda compartilhada, o que, no entender deste Conselho, já é suficiente para assegurar o convívio com ambos os genitores. Ainda que a Lei 12.318 já esteja em vigor, este colegiado identifica que, em alguns aspectos, essa lei não é oportuna e sequer adequada, pois há dispositivos que ensejam violações graves aos direitos de crianças e adolescentes, de modo que convém destacar alguns pontos específicos. Um deles está no artigo 2º, inciso 6º, que é um artigo que exemplifica o que seriam atos de alienação parental. E nesse inciso 6º do artigo 2º, se
entende, né, se apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com crianças ou adolescentes, é considerado um ato de alienação parental. Então, entende-se que esse inciso pode ser prejudicial à criança ou adolescente, pois, se um dos genitores desconfia que a ocorrência de alguma forma de violência por parte de outro genitor, ele pode se sentir acuado e esquivar-se de comunicar as suspeitas às autoridades, posto que teme ser considerado alienador e, portanto, sujeitar-se às sanções impostas pela Lei 12.318. No entanto, para realizar uma denúncia, basta que se desconfie da situação de violência, não havendo necessidade de comprová-la, o que pode ser averiguado pelas autoridades competentes para tal. Neste sentido, inclusive, diferentes previsões no ECA apontam para a obrigatoriedade de comunicar a suspeita de violência, bem como para a responsabilidade compartilhada por proteger direitos e prevenir violações, destacando os seguintes artigos do ECA. No artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. E artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Neste sentido, quando há suspeitas de violência ou maus-tratos, isto será apurado, inclusive em âmbito criminal, após ampla defesa e contraditório, de modo que eventuais falsas denúncias só serão caracterizadas como tal após a conclusão do devido processo legal. Evidencia-se, portanto, que a previsão constante no inciso 6º do artigo 2º contraria as previsões destacadas do ECA e, com isso, viola o melhor interesse de crianças e adolescentes. Relevante também que, quando há indícios de alienação parental, a lei prevê consequências, conforme o artigo 6º, que vamos destacar. Em especial, o inciso 5, que prevê a inversão de guarda, o inciso 6º, que prevê a fixação cautelar do domicílio, e o inciso 7, que prevê a suspensão da autoridade parental. As consequências da alienação parental perdem a razoabilidade diante desses incisos. Com a determinação dos acompanhamentos psicológicos e ou biopsicossocial e a guarda compartilhada, espera-se que ambos os responsáveis sejam sensibilizados a agir, educar e propiciar o melhor ambiente familiar para os seus filhos, sem ferir o direito à convivência familiar e comunitária de crianças ou adolescentes, enquanto as previsões dos incisos 5, 6 e 7 revelam uma intervenção desproporcional nas famílias e podem, inclusive, gerar distorções e agravar violações, à medida em que a mudança de guarda, a fixação de domicílio e a suspensão da autoridade parental podem resultar na convivência de criança e adolescente com um suposto abusador, em detrimento do convívio com o suposto alienador. Destaca-se ainda que na legislação brasileira vige a Lei 13.058, de 2014, que alterou o Código Civil brasileiro para estabelecer o significado da expressão guarda compartilhada e dispor sobre sua aplicação. De acordo com esse regramento, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre os genitores, sempre que possível, tendo em vista, é claro, as condições fáticas e os interesses dos filhos. Tais previsões evidenciam que a Lei da Guarda Compartilhada sinaliza a busca de práticas conciliadoras entre os responsáveis por crianças e adolescentes, a fim de assegurar-lhes o direito da convivência familiar e comunitária. A despeito de tais previsões, a Lei 12.318, equivocadamente prioriza a judicialização da vida em detrimento da promoção de outras formas de pacificação de conflitos para o desenvolvimento de laços sociais.
Isto posto, o CONANDA, tendo em vista suas atribuições, visando a efetivação das normas que asseguram proteção integral, melhor interesse e absoluta prioridade de crianças e adolescentes, bem como seus direitos à convivência familiar e comunitária, sugere a revogação do inciso 6º do artigo 2º, dos incisos 5, 6 e 7 do artigo 6º da lei, sem prejuízo ao aprofundamento do debate acerca da possibilidade da revogação de outros dispositivos ou de inteiro teor da referida lei da alienação parental. Esta é a posição do CONANDA. Eu gostaria de complementar só colocando mais algumas questões que justificam, inclusive, a minha posição inicial de que o debate não deve se centrar em ser contra ou a favor, né? Tem um minuto para concluir. Em recente pesquisa sobre entendimentos sobre alienação parental na jurisprudência, publicados entre agosto de 2010 e dezembro de 2016, essa é uma pesquisa realizada pela psicóloga Analícia Martins, publicada este ano. Ela identificou nos tribunais de justiça da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais 400 acórdãos em que se identificava a alegação de alienação parental. 63% dos autores dessas ações eram genitores não residentes, homens, né? 19% genitoras não residentes, 8% avós, 7% genitora guardiã e 3% genitor guardião. Então, um percentual muito maior de homens registrando ações com alegação de alienação parental. Concluindo. Mas aí a gente questiona que, para o entendimento dessa situação, é preciso incorporar nesse debate os estudos recentes sobre as novas configurações familiares, sobre as questões de gênero, sobre a parentalidade, né, a coparentalidade, sobre essas questões que não têm entrado no debate quando se fala dos conflitos pós-divórcio, né, das decisões de guarda e de cuidado de filhos, né? Então, esse crescimento progressivo no número de ações em que a discussão se centra somente sobre alienação parental é prejudicial para a garantia de direitos de criança e adolescente. Okay. Né? A discussão ela tem que ser muito mais ampla e tem que considerar, em especial, que ela deve estar centrada no âmbito do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Muito bem. Foi Iolete Ribeiro da Silva.